Vamos falar da operação da Polícia Federal que foi às ruas contra o vazamento de dados de ministros do Supremo Tribunal Federal e de outras autoridades, familiares deles também. Os alvos foram 4 funcionários da Receita Federal, na verdade 3 funcionários da Receita Federal e um da Serpro que estava emprestado para a Receita Federal. Esses funcionários, esses servidores, são suspeitos de divulgar informações sigilosas no sistema interno da própria Receita. As informações que estão lá, por exemplo, sobre imposto de renda, informações fiscais. A investigação foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes como um desdobramento do inquérito das fake news. Está lá, naquele inquérito que é de 2019, tem agora mais um braço, que é esse. Bom, mais cedo, a assessoria de imprensa do STF divulgou uma nota e diz que, com base em informações que foram prestadas pela Procuradoria-Geral da República, que foi quem pediu as quebras de sigilo, eles disseram o seguinte, abre aspas, as investigações iniciais demonstraram, conforme o relatório enviado pela Receita ao STF, a existência de blocos de acessos, cuja análise pelas áreas responsáveis não identificou justificativa funcional. Está aqui na nota do STF, o que eles estão querendo dizer? Que tem funcionário acessando dados que não dizem respeito ao trabalho deles. Como eles têm acesso às senhas, etc. Aliás, desde 2023, a Receita vem alterando isso, tornando mais difícil que os funcionários possam acessar, por exemplo, dados que não estão na alçada deles. Mas, de qualquer maneira, a Receita viu que há, nesses casos, desses 4 servidores cujos nomes foram enviados por STF, houve o acesso a dados desmotivado, que eles falam, sem ter uma relação direta com o que eles tinham que fazer. E aí isso levou às medidas cautelares que foram determinadas pelo ministro Alexandre e pedidas pela Procuradoria-Geral da República. A Beatriz Borges está acompanhando esse caso desde cedo e tem informações para a gente. Boa noite para você, Bia. Oi, Júlia, boa noite para você, para todos que nos acompanham aqui na Globo News. Então, hoje, Júlia, a Polícia Federal cumpriu 4 mandados de busca e apreensão. Os alvos foram servidores públicos, como você trouxe, 3 da Receita Federal e 1 do Serpro, que estava a serviço da Receita Federal. O objetivo dessa investigação é justamente apurar um suposto vazamento de dados da Receita Federal, de autoridades e de seus familiares. Como você disse, trouxe um trecho da nota, o Supremo Tribunal Federal mais cedo divulgou uma nota a respeito dessa operação da Polícia Federal, que é um desdobramento do inquérito das fake news, e esses mandados de busca e apreensão, eles foram determinados pelo relator desse inquérito, o ministro Alexandre de Moraes. A gente traz aqui na tela um trecho dessa nota publicada pelo Supremo Tribunal Federal, em que eles falam a respeito dessa tomada de decisão. Então, eles falam, as investigações iniciais demonstraram, conforme relatório enviado pela Receita Federal ao STF, a existência de bloco de acessos cuja análise pelas áreas responsáveis não identificou justificativa funcional. Esses diversos e múltiplos acessos ilegais, conforme destacado pela Procuradoria-Geral da República, apresentam aderência típica inicial ao delito previsto no artigo 325 do Código Penal, violação de sigilo funcional. Porém, o caso não se exaure apenas na violação individual do sigilo fiscal, uma vez que a exploração fragmentada e seletiva de informações sigilosas de autoridades públicas, divulgadas sem contexto e sem controle jurisdicional, tem sido instrumentalizada para produzir suspeitas artificiais de difícil dissipação. Então, nesse trecho da nota, eles trazem, como você disse, Júlia, essa questão do acesso, do suposto acesso desses funcionários aos dados sigilosos, mas também uma possível divulgação desses dados. O Supremo Tribunal Federal, nessa nota, também trouxe as medidas cautelares que foram determinadas a esses servidores que foram alvo desses mandados. Então, entre elas estão, por exemplo, o monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica, cancelamento de passaporte, proibição de sair do país, restrições de saídas à noite e também aos finais de semana e afastamento do cargo público, da função pública. A Receita Federal também publicou uma nota a respeito dessa operação, em que disse que tem ampliado o controle relacionado a acessos a dados sigilosos. Diz também que desde 2023 tem feito essa ampliação e que até o momento 7 processos disciplinares
disciplinares foram abertos que resultaram em 3 demissões. Diz também que antes dessa operação acontecer, eles já estavam fazendo uma auditoria interna para poder apurar essa questão dos desvios de acesso de dados sigilosos relacionados a ministros do Supremo Tribunal Federal e seus familiares. Isso porque teve um pedido do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Então, eles já estavam realizando essa auditoria interna, já tinham enviado algumas informações para o Supremo antes mesmo dessa operação acontecer, envolvendo, então, esses servidores. Volto com você aí no estúdio, Júlia. Bem lembrado, é importante isso, né? A Receita já tinha detectado uma movimentação, o STF já tinha pedido para a Receita já tinha enviado para o STF. Isso antes mesmo da operação de hoje, que é pedida pela PGR, mas naquele inquérito aberto no STF. Beatriz Borges, obrigada pelas informações, a gente vai acompanhando tudo com você por aí também. E vamos mergulhar nesse caso, trazer mais detalhes para vocês. Vamos ver agora quem são os 4 servidores públicos investigados por suspeita de acessar ilegalmente esses dados fiscais que são, por óbvio, né, protegidos por sigilo no sistema da Receita Federal. A gente tem aqui para vocês, separado, opa, daqui a pouco vai sair isso, vai funcionar para vocês. Luiz Antônio Martins Nunes, que, de acordo com o portal da Transparência, é do SERPRO, aquele funcionário que está do SERPRO, que é o Serviço Federal de Processamento de Dados, do SERPRO no Rio de Janeiro. Mas ele estava cedido, de acordo com as informações que foram divulgadas hoje, para a Receita Federal, atuando na Receita. Luciano Peri Santos Nascimento, técnico de Seguro Social pela Receita Federal, ele é em Salvador. Ruth Machado dos Santos, também técnica da Receita, mas em Santos. E Ricardo Mansano de Moraes, que é auditor fiscal da Receita Federal em São José do Rio Preto. Essas informações todas são públicas, porque são servidores, elas estão disponíveis no portal da Transparência e indicam que eles recebem salários que vão de 11 mil a 38 mil reais. Bom, os 4 tiveram celulares apreendidos, foram afastados dos cargos da função que exerciam e vão, por enquanto, usar a tornozeleira eletrônica. Também tiveram os passaportes cancelados, estão proibidos de sair do país. Eles devem prestar depoimento, tá? A Polícia Federal nos próximos dias, vocês vão acompanhando com a gente. E aí tem o crime a que eles podem responder, que é a questão, a violação, de sigilo funcional, que é, na prática, o acesso indevido a sistemas de informação e vazamento de dados sigilosos. Quer dizer, você, como servidor, você tem acesso, muitas vezes, você trabalha na Receita, depender do que você faz na Receita, você tem direito, pelo seu trabalho, né? Não é direito, mas você tem o acesso, como parte da sua função, a dados fiscais que são, por lei, sigilosos. Então, o que a gente está discutindo aqui é por que eles acessaram esses dados, porque a Receita já tem indícios, indicativos, de que não havia razão para esses funcionários acessarem os dados que envolvem ministros do Supremo e familiares. Bom, a Unafisco Nacional divulgou uma nota, né, ela que é uma espécie de sindicato dos servidores que atuam, os auditores fiscais que atuam no fisco, ela divulgou uma nota manifestando uma preocupação com as medidas cautelares contra o auditor fiscal investigado. A associação defendeu que irregularidades sejam rigorosamente apuradas, mas afirmou que o contexto atual ainda é considerado preliminar para as medidas tomadas. A nota lembra que não é a primeira vez que afastamentos são determinados antes do encerramento das apurações e cita um episódio em 2019, quando 2 auditores foram afastados sob acusações de vazamento e depois reintegrados. A associação conclui dizendo que os auditores fiscais não podem ser transformados em bodes expiatórios, em meio a crises institucionais, nem submetidos à exposição pública prematura. O SERPRO esclareceu que todos os sistemas desenvolvidos pela estatal são rastreáveis e permitem um monitoramento de irregularidades. A estatal ressaltou ainda que seus empregados e empregadas não possuem acesso ao conteúdo da base de dados dos órgãos de clientes e se colocou à disposição para colaborar com as investigações. A gente não conseguiu contato com os advogados dos 4 servidores que foram alvo da operação de hoje.
Vamos voltar para Brasília, que a Ana Flor está com a gente hoje, num dia importante como hoje, que teve essa operação. Ana, boa noite para você. Concordo com a nota da Unafisco. Quer dizer, a Receita viu ali, tocou um sinal vermelho da Receita, que houve acesso sem motivação, que é o jeito que eles falam, né? Desses servidores para dados que são sigilosos. Tem que ser investigado. Isso é um fato, porque pode ter um crime envolvido. Se a pessoa não investiga, prevarica, prevaricação. O crime é o sigilo, violação de sigilo funcional. O funcionário público tem acesso a esse sigilo, mas não pode divulgar, não pode se tornar público. Então, tem notícia de um crime, tem que investigar. Agora, devagar com andor, para entender também o que são, né, esses servidores, quais foram os acessos e entender como é que isso se encaixa dentro do contexto do inquérito das fake news que, aberto em 2019, está até hoje aí sendo usado no STF, aberto de ofício, sendo usado para as mais distintas investigações. É isso mesmo, Júlia. Boa noite a você e a todo mundo que está ao vivo com a gente. Algumas coisas chamam muito a atenção aqui, né? Porque a gente imagina como deve estar avançada essa investigação para você ter nomes divulgados, você já ter medidas bastante graves, como o uso de tornozeleira, retirada de passaporte, enfim, desses servidores, sendo que a própria Receita estava fazendo uma investigação e mandou essa comunicação, né? Mandou essa informação para o Supremo. Todas as investigações do Supremo relativos a esses casos estão em sigilo, mas esses servidores tiveram os nomes divulgados. É claro que, se houve acesso indevido a dados que são sigilosos, isso vale para qualquer pessoa no Brasil, acessar dados sigilosos de qualquer pessoa no Brasil é bastante grave, é um crime, tem que haver essa investigação. Mas aqui a gente fica com uma série de dúvidas adicionais, porque a gente está falando de um caso em que quem está investigando é o Supremo Tribunal Federal, num caso aberto de ofício, sem que o Supremo tivesse sido provocado, né, como em geral acontece, como é de praxe acontecer, em que o investigador é muito provavelmente vítima também, porque as informações que se tem é que os vazamentos se deram de familiares do Supremo, até mesmo a mulher de Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso. Então, de um lado a gente tem isso e o outro lado é essa nova fase da investigação tendo sido solicitada em janeiro. Então, dentro do Supremo, por exemplo, se houve, mas isso quem tem que pedir não é o presidente do Supremo, naquele momento quem estava na presidência interina por conta das férias, do recesso, era Alexandre de Moraes. Então, ele assume num dia e no dia seguinte pede para essa investigação ser aberta na qualidade de presidente do tribunal. Então, chama atenção, são fatos que chamam a atenção. Como todo o inquérito das fake news sempre foi fora do comum. Foi aberto em 2019, à época pelo então presidente do Supremo, que era Dias Toffoli, que sem sorteio indicou o relator, Alexandre de Moraes, e essas investigações nunca terminaram. O escopo foi sempre aumentando, aumentando. O foco era um suposto ataque a ministros do Supremo, teve censura, reportagens. Então, todo esse contexto traz muita preocupação para este caso. E não é só preocupação da sociedade, o Congresso também, quando a gente conversa com parlamentares, demonstram preocupação, e dentro do próprio Supremo. Então, Júlia, o que a gente está vendo aqui é mais uma investigação que parece nunca ter fim, mas que você está vendo a provável vítima ou a proximidade entre vítima, o investigador sendo essa pessoa que tem essa proximidade. Então, isso tudo chama muita atenção. Tem que se investigar, vazamento é extremamente grave, sim, vindo de um servidor, mas é um caso nebuloso em que os sigilos parciais, né, só aumentam essa dúvida. E você até usa uma palavra, Ana, que mais cedo eu usei com o Otávio,
e a gente vai falando coloquialmente e a própria palavra mostra como as coisas estão bagunçadas. O investigador, judiciário não investiga, né? Então já tem um vício de origem nessa discussão, que é um inquérito que fica com o judiciário para investigar, sendo que o STF não investiga. Aí você teve toda uma discussão lá atrás, quando foi criado de ofício, e você lembrou muito bem isso em 2019, porque o Ministério Público, à época, e aí era Aras e Lindora, que por outras razões também não queriam investigar nada, era outro perfil de atuação, que não era o que se esperava do Ministério Público, mas o fato é que, naquela época, eles e outras pessoas do corpo técnico ali do Ministério Público falaram, opa, gente, mas o autor da ação, o titular da ação penal é o Ministério Público. Como é que tem um inquérito que foi aberto de ofício para investigar com o juiz tocando? O próprio Ministério, eles mesmos questionaram e a constitucionalidade do... Porque a gente está falando do inquérito das fake news, gente. Aquele, lá de trás, como a gente bem disse. E a constitucionalidade foi analisada pelo Supremo, que concluiu que ok, que era constitucional. E ele foi um mecanismo importante, embora considerado por muita gente excepcional, e o risco que traz essa excepcionalidade foi um mecanismo importante para a defesa, inclusive, do Supremo, em última instância, da democracia. Mas a questão é, ele continua, né? Ele está aí desse jeito meio esquisito, que é um inquérito que está no judiciário. E a operação de hoje, quem pediu foi a Procuradoria, né, Ana, Geral da República, as medidas cautelares. Mas veja só, ela pede no inquérito que não é dela, que é do Supremo, 4781, da fake news. E na nota do Supremo, Ana, fala-se que o Gonê, que é o Procurador-Geral da República, você percebeu isso? Teria sido um dos que tiveram os dados... Exatamente. Que depois tem um esclarecimento, inclusive, da Receita. Conta pra gente isso, então. Era esse o ponto que eu queria chegar. Existe uma ideia de que o próprio Procurador-Geral da República ou seus familiares podem ter sido alvos dessa quebra de sigilo, né, desse acesso indevido, digamos. Mas a própria Receita traz uma nota, eu não tenho uma nota aqui literal, mas o que ela diz é que esclarece que não houve qualquer tipo de acesso a dados sigilosos do Procurador-Geral e seus familiares. Então, já traz um esclarecimento a própria Receita, que é quem começou, estava fazendo e levantou, inclusive, os servidores que fizeram acessos não explicados, né? Porque eu acho que neste ponto é o que a gente entende dessa investigação. Mas você falava da Procuradoria-Geral da República lá em 2019, que era contrária a essa investigação, ou de o Supremo abrir uma investigação de ofício, né? E era muito alinhada ao Executivo. Hoje, há muita gente que levanta o fato de que a Procuradoria-Geral da República é extremamente alinhada ao Supremo. Então, não ajuda num ambiente tão, né, conflagrado, em que há tantos holofotes mirando o Supremo, mais uma investigação, mais, enfim, o foco de um Supremo que parece que está se protegendo, usando, enfim, o que pode e até meios incomuns ou não usuais para se proteger e até, de certa maneira, mostrar, olha, estamos aqui e não tentem, enfim, nos ameaçar. Você falou da nota da Receita, o nosso editor-chefe, o Compan, mandou para mim aqui, a Receita informa que não foi nenhuma violação no acesso a dados fiscais sigilosos do Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, nem de seus familiares. A nota do STF apenas informa que foram pedidos à Receita Federal do Brasil dados de acesso de todos os ministros do STF, do PGR e de seus familiares. Ou seja, foi pedida a auditoria de todas as autoridades listadas, mas não houve acesso aos dados fiscais de todos eles. Ana, então aqui é bem diferente, né? Aqui o que a gente tem é o STF, mais uma vez, o STF pedindo para a Receita, ó, dessas pessoas aqui, quem que teve o acesso aos dados feito por algum servidor sem razão?
Quero saber, ministro, parente, o Gonê, os parentes do Gonê. Aí a Receita, provocada pelo STF, que deveria ser provocada pelo Ministério Público, e seria importante, porque se tem a suspeita de que dados de ministro ou autoridade vazou, tem que fazer a investigação, até aí ok, mas o Ministério Público que deveria ter ido até a Receita, provocado. A Receita responde ao Ministério Público, com base na resposta da Receita, vai lá e provoca o Judiciário para ter as medidas que acabou pedindo. Mas o trâmite não foi assim. O trâmite foi do STF para a Receita, da Receita para o STF, e de repente vem o Gonê de fora e fala, com base nisso que chegou aí para você, vamos pedir as medidas. É uma inversão do trâmite, né? E, ao mesmo tempo, extremamente fora do normal, inusual o trâmite dado em que o Supremo vai e determina o escopo da análise da Polícia Federal. Então, isso tudo chama muita atenção. E um outro ponto importante, né? Onde estão os demais ministros do Supremo nessa decisão e a chancela do colegiado. O Supremo não determinou que o normal é o colegiado definir, não é assim que está acontecendo nesse caso. Em tese, em algum momento isso vai ser discutido pelo Pleno, né? E vamos ver como é que deve ficar. Até hoje, a constitucionalidade foi dada do inquérito das fake news pela maioria. Teve só, acho que o Marco Aurélio Mello, né? Que foi contra. Isso. E agora, só que agora a situação está um pouco distinta, né? Tem mais críticas nos bastidores, enfim, está um outro contexto. O Fachin e a Carmen Lúcia, de certa maneira, um pouco mais isolados por causa da discussão do Código de Ética. Então, não sei se hoje, se essa discussão fosse levada para o plenário, se ia ter um placar como teve lá atrás, com um voto só de dissenso. Mas a gente vai acompanhar. Fala, Ana, pode complementar. Existe essa discussão de quanto o Supremo se expõe, né, dessa maneira, a crítica, inclusive, né? Não há um momento em que a gente vê, por exemplo, questionamentos podem vir do próprio Congresso também. Então, é mais uma frente em que o Supremo pode ser alvo de crítica, e isso afeta a imagem da Corte. Ana Flor, muito bom, hein? Terça-feira de Carnaval com notícia e com você, as duas juntinhas aqui. Vamos seguir em frente.